Hashtag Educa, nossa conversa sobre cidadania e educação aqui na Multirio. É sempre muito bom contar com a sua companhia, viu? Você já se perguntou qual o poder da inclusão? Essa palavra tem um peso e muita importância, principalmente nos dias de hoje na educação. Quando damos a cada indivíduo a chance de atingir todo o seu potencial, independente da sua origem e circunstância, a sociedade inteira cresce. Gandhi dizia que nenhuma cultura consegue sobreviver, se expandir, crescer, se for exclusiva. O Hashtag Educa de hoje te mostra como o apoio a todos os alunos, de acordo com as suas necessidades, vem transformando vidas, escolas, comunidades. Quem conversa conosco é a professora do Instituto Municipal Helena Antipoff, Sheila Vieira. Seja muito bem-vinda, Sheila, ao Hashtag Educa. Vamos começar, então, pelo princípio, né? Começar do início é redundante, mas, enfim, o que é uma educação inclusiva? Então, a gente está falando de um processo que não é tão novo assim, mas que valoriza a convivência, a presença, a participação. Em se tratando de educação, também a aprendizagem, né? Nós temos avançado muito em termos de produtos e de oportunidades que tragam esse sujeito a efetivamente se tornar parte do processo, né? A gente fala em acessibilidade, mas nós estamos falando de uma construção coletiva que valoriza a presença, a participação e a oportunidade de avançar, tanto em termos educacionais quanto em termos sociais. Então, a gente está falando de um processo muito rico, muito caro e de uma excelente oportunidade de trazer aí qualidade para esse processo de educação inclusiva que a gente tanto deseja. E olha só, a Multirio é tão ligada nesse processo que é aquilo que a gente está aqui falando, né? É um direito de todos, educação é um direito de todos, para todos e com todos. E aqui do meu lado, a gente tem quem? Ian, que é um personagem criado pela Multirio, né? Ian faz parte, junto com uma série de outros personagens, de todo o material pedagógico utilizado nas escolas municipais aqui da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem o Ian e outros colegas, né? Enfim, com outras deficiências no material Reeduca. E se você é professor, dá uma olhadinha aí no Reeduca, né? Vê o que tem disponível aí para você com essa turminha, para você levar para a sala de aula. Eu acho que, olha, vai fazer sucesso aí na sua turma, viu? Sim. Agora, guarda esse número que eu vou passar para vocês. Estudos do Centro Nacional de Resultados Educacionais da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, comprovam que 85%, a gente está bem próximo aí da totalidade, viu, dos alunos com deficiências podem atingir os mesmos padrões de desempenho de seus colegas sem deficiência se receberem aprendizagem individualizada, acesso apropriado, suporte e acomodações necessárias. Aqui no Brasil, uma das maneiras de garantir o desenvolvimento pleno desses estudantes é o Plano Educacional Individualizado, certo, Sheila? Certíssimo. Como é que ele funciona e garante que todos tenham esse acesso e esse crescimento? O que é esse plano? O que é o PEI? A gente está falando de um instrumento, de um documento, mas a gente também está falando de uma força-tarefa, né? A gente gosta lá no Instituto Helena Antipoff de falar o quanto o PEI é agregador, o quanto ele convida a participação da comunidade escolar, das equipes gestoras, né? Os diretores, os coordenadores, os professores, o quanto ele convida o próprio aluno a participar do seu processo, as famílias, né? E toda a rede de apoio que suporta, que ampara, que dá a base para o funcionamento do que se faz no dia a dia da escola, né? O PEI, ele é um compromisso, ele é um contrato assinado de responsabilidade para que a gente possa estabelecer aí metas, recursos, maneiras de se trabalhar ali na individualidade e com foco nesse crescimento coletivo
atendendo às individualidades, sim, mas entendendo que esse sujeito faz parte, ele está inserido nesse contexto, nesse ambiente escolar que ganha, né, agrega, trabalha e projeta ambientes que sejam acolhedores, que sejam abertos à participação de todos. Então, o PEI, ele sai de um mero instrumento para ser uma tomada de decisão de que futuro eu quero, de que oportunidades eu projeto e ofereço para a construção dessa educação que a gente quer que seja inclusiva, mas que a gente precisa fazer que seja inclusiva por meio do nosso compromisso. Só para quem está em casa poder entender, o PEI ele é um documento, tá, de registro, não é isso? Isso aí. Sheila, ele tem ali vários tópicos aonde é construído, me corrija se eu entendi errado, né? Aonde é construído todo um planejamento, exatamente, né, de avaliação, de acompanhamento, de necessidades para aquele estudante, seja ele criança ou adulto, né? Exatamente. Na escola, de acordo com a deficiência dele, e isso é construído coletivamente para que esse aluno possa, então, né, passar aí o ano letivo dele, todas as séries, com uma aprendizagem individualizada. Que critérios que costuma ter ali no PEI que a gente encontra? Nós estamos falando de um documento, né, como eu disse, uma tomada de decisão. Então, nós temos vários norteadores que vão apoiar nesse estabelecimento, nessa eleição de quais critérios a observação sobre esse estudante me diz que são necessários serem abordados ali. Então, a gente sempre valoriza muito o olhar do professor, a gente sempre convida muito que esse estudante esteja ali como foco, como centro das intenções, né, para que esse instrumento, que a gente chama de instrumento, mas que é um planejamento, né, é um compromisso por escrito com o processo de aprendizagem, com os caminhos, né, a gente vai falar aí do itinerário formativo que esse sujeito vai tendo ao longo do processo, entendendo que itinerário é por quais caminhos, com quais apoios, com quais recursos e estratégias, de que forma eu avalio e como isso se sintetiza por meio dos relatórios periódicos em face às demandas que nós entendemos como prioritárias para aquele sujeito, para aquela criança naquele momento. Vou te interromper um pouquinho. Ian chega na sua escola. Como que o PEI ajuda Ian? Ian está chegando agora com o responsável dele na sua escola. Como que o PEI, então, vai poder nortear aí esse momento do Ian na escola? Interessante que o Ian, ele é um aluno que simboliza, né, uma das principais características que uma escola deve assumir, que é de ser acessível, né? Então, um dos primeiros pontos é entender aí a questão da acessibilidade arquitetônica, né? E vencer as inúmeras barreiras arquitetônicas de espaço, físicas, que às vezes a gente não percebe quando não tem um estudante usuário de cadeira de rodas. Isso vai para o PEI, vocês anotam, precisa Sim. de uma rampa, como é que é? Então, às vezes o processo físico, né, ele até já está, nós não temos ainda 100%, mas a maior parte das escolas hoje em dia já tem algumas estratégias, alguns caminhos que ela elege, mas a cadeira de rodas não define Ian. Né? Então, por mais que Ian chegue com a demanda da acessibilidade arquitetônica, vamos olhar para Ian, vamos oferecer oportunidades de Ian nos demonstrar que perspectivas, que potencialidades ele tem, né? Claro que como professores, como parte pedagógica, nós temos também um olhar crítico em relação ao que vai nortear o planejamento. Nós estamos falando de escola, nós temos compromisso com a aprendizagem, mas a cadeira de rodas não define Ian. Ian é um sujeito perfeito na sua individualidade e nós é que precisamos, a cada dia, nos desafiarmos enquanto fazer pedagógico para oferecer a ele as melhores, as mais oportunas condições para que ele nos responda de acordo também com as experiências dele. O sujeito é atravessado por esse contexto e quando eu falo sujeito, eu não estou falando do sujeitinho, aquele termo que a gente usa no dia a dia, não. A gente está falando de uma pessoa, de uma individualidade que compõe e, por que não,
colabora na beleza, na clareza daquele coletivo, né? Então, Ian é um usuário de cadeira de rodas, imediatamente demanda acessibilidade arquitetônica, mas isso não define Ian. A aproximação, a prática, os colegas, o dia a dia, a rotina, a dinâmica, né? O olhar de possibilidades faz com que Ian seja um sujeito único e não apenas um usuário de cadeira de rodas. Agora, olha só, muita gente deve estar se perguntando também se o PEI se aplica a estudantes com transtornos funcionais específicos, como, por exemplo, a dislexia, a descalculia e o TDAH. Se aplica? Esse público que a gente chama, né, de público dos transtornos funcionais tem avançado muito em termos de elaboração, de compreensão das suas demandas, mas nós seguimos orientações jurídicas, né, tanto do Ministério da Educação quanto da própria Prefeitura do Rio em relação ao público da educação especial. Então, nesse momento, a gente atende com o PEI e com a educação especial e os serviços de apoio, o público que é da educação especial, que a gente sintetiza em 3, né, com o grupo das deficiências, o grupo do transtorno global de desenvolvimento / transtorno do espectro autista e o grupo de altas habilidades, superdotação. No momento, de acordo com a legislação, a gente atende a esse público e o PEI é destinado a eles. Agora, eu estava estudando para o programa e o PEI tem uma diretriz nacional, ele é aplicado, deveria ser aplicado nas escolas de todo o país e aí conforme, né, as suas esferas, estadual, municipal, federal, etc. e tal. Como fazer com que o PEI seja de fato aplicado? Como fazer com que a escola tenha esse planejamento, esse projeto de acompanhamento ali de perto, né, de soluções para a aprendizagem dessa criança? Como garantir que isso vai ser feito na prática? A gente tem uma escola pública, né, e aí eu me dirijo especificamente à escola pública do Rio de Janeiro, que é reconhecidamente um campo de qualidade e de criatividade. A gente fala de compromisso com a aprendizagem desse sujeito, compromisso com o acolhimento, mas também com o dia a dia de uma criança que está ali para aprender. Criança, jovem, adulto. A gente está falando de uma atmosfera que perpassa todos os níveis e modalidades. Então, uma das principais questões que a gente precisa enfrentar é que o PEI não é nosso inimigo, ele não é um documento burocrático. A gente está falando de um instrumento, de um suporte que respalda todas as ofertas que a gente direciona a essa criança, a esse estudante, mas também das respostas que a gente recebe de retorno, né? Então, é uma tomada de decisão, eu já disse isso, mas é também um feedback, né? Uma resposta de tudo que a gente está oferecendo para ele, no sentido de nortear se há necessidade de ajustes, de replanejamento, até do estabelecimento aí de objetivos que sejam observados a médio, curto, longo prazo. Algo que essa criança, esse estudante já construiu e que antes era uma necessidade e se transforma e se reconfigura como uma potencialidade. Então, nós professores, a escola como um todo, às vezes ela tem dificuldade de perceber os avanços desse sujeito, porque falta ali no início o registro, uma linha de corte, né? Quando ele chegou, quando o Ian chegou, ele era o Ian daquele tempo. Depois de tudo que a gente ofereceu, de todas as oportunidades que ele vivenciou, quem é Ian agora? Nenhum de nós é o mesmo quando chega num determinado momento. A gente está falando de escola, espaço orgânico, vivo, plural, criativo, que se avança, que se modela, né? Ali no dia a dia, nas oportunidades, nas perspectivas. Então, uma das grandes questões que a gente precisa vencer é esse medo de registrar, é esse medo da resposta, como se nós também não tivéssemos ali pontos a desenvolver, fragilidades a avançar. A gente está falando da construção coletiva, muito humana, de percepção de potencialidades, né? Então, às vezes a gente precisa ter um ponto onde a gente para,
analisa e registra isso. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento humano. A clareza desse processo nunca vai ser imediata, né? A gente está falando de uma questão muito viva. Então, às vezes, uma relação de sala de aula que eu não consigo perceber, ela se apresenta de uma maneira belíssima numa quadra de esportes, ela se apresenta no momento de uma aula passeio, de uma oportunidade no pátio da escola, no refeitório da escola. Então, todos esses processos compõem as expectativas, as respostas que esse sujeito vai oferecendo para a gente ao longo do que a gente vai disponibilizando para ele. Então, é um processo. A gente acredita muito que a colaboração, que as oportunidades, que o ensaio e erro, né, vão oferecer para que a gente analise o contexto pedagógico, o contexto da sala de aula como um processo inteiro, mais vivo, pulsante, extremamente cheio de significados. Olha só, a gente já está aí com mais de 15 minutos de programa. Eu vou chamar agora um VT que ele é uma experiência que eu considero interessantíssima, leve, que é o da... Só acelerar um pouquinho aqui no roteiro, gente, que é o seguinte. A iniciativa é do Espaço de Desenvolvimento Infantil. Eu não queria errar o nome da escola. Professora Quelita Faria de Paula Namaré, que vem ganhando, gente, nota 10 em cidadania. Dá uma olhada no que essa equipe pedagógica faz com essas crianças dentro de um espaço de desenvolvimento infantil, crianças pequenininhas ali dentro da comunidade da Maré. A gente descobriu e te mostro agora, olha só. Vamos brincar com as nossas diferenças? Esse livrão foi criado no ano de 2022 com a participação de todos os profissionais aqui da nossa unidade. O intuito desse livro foi criar um repertório maior para as nossas crianças, apesar da faixa etária ser uma faixa etária de educação infantil, de crianças muito pequenas. Então a gente quis criar um livro lúdico e que as crianças pudessem interagir com ele. Esse livro foi criado com todos os professores e crianças. Cada turma teve uma participação em uma página. E após a criação desse livro, nós fizemos réplicas para que as crianças pudessem levar para casa essas histórias. E com essas histórias, as crianças levaram para casa também os bonecos. A gente acredita que com a ludicidade, né, com a interação, com o pegar, com o brincar, a gente consegue atingir as crianças de uma forma mais objetiva. Esse ano surgiram duas novas histórias, que é a do Pedro, que tem síndrome de Down, e da Juju, que tem altas habilidades. O retorno do nosso projeto foi muito positivo no ano de 2022. Esse ano incluímos as duas histórias, né, do Pedro e da Juju, e a gente resolveu que esses personagens poderiam ganhar vida. E a vida que eles ganharam foram dos próprios profissionais da unidade. Cada boneco está sendo representado por um profissional aqui da unidade. A gente realizou uma peça teatral e as crianças amaram, participaram muito, de forma muito positiva. Esse ano a gente recebeu uma aluna da educação especial, público-alvo da educação especial, que é cadeirante, então as crianças receberam ela de uma forma muito positiva, muito legal, porque já vinham com o projeto do ano passado. A nossa intenção é sempre ampliar o projeto, né, voltar com o livrinho para casa, a história para casa, que esse ano a gente deu uma reformulada, né, como a gente acrescentou as duas histórias, então a gente está reformulando a ida para casa dos bonecos novamente. Nós tivemos um retorno muito positivo das famílias, das crianças. Tivemos mães que se sentiram verdadeiramente representadas com a história, com os bonecos. Cada turma escolhe um boneco, né? Nós temos boneco com síndrome de Down, nós temos boneco com altas habilidades, nós temos a cadeirante, nós temos a deficiente física, e eles já se simpatizam com as bonecas porque nós apresentamos eles na totalidade. E aí cada turma leva um boneco,
faz registro com esse boneco, com as famílias, né? Eles já decoraram até a história de cada um deles, que cada um tem uma história, e conta para as suas famílias da forma bem lúdica que eles aprenderam, e as famílias têm assim, contemplado esse trabalho com os registros de fotos, registros escritos. Tem sido muito satisfatório para nós e o nosso objetivo tem sido alcançado. Sheila, preconceito se combate desde pequeno, inclusão a gente promove desde o berçário, é isso? Isso mesmo, linda experiência, né? Meus parabéns à equipe da escola. A gente sabe o quanto é delicado e trabalhoso pensar isso, mas que cidadãos a gente vai ter aí dessa turminha da escola, Kelita, né? Que oportunidade de ampliar e de avançar que a gente encontra quando esse trabalho é focado também para além dos muros da escola, levando essa família a pensar, a repensar, né? Nós temos visto na educação infantil, com essa perspectiva de inclusão, grandes oportunidades da gente formar esse cidadão mais consciente, né? Menos, como você falou, preconceituoso, e cheio de possibilidades, né? Ali estão os nossos futuros presidentes da República, os nossos governantes, né? As pessoas que vão trabalhar ao meu lado, né? Com esse grande potencial de inovação. Então, na educação inclusiva, a gente tem um fator muito importante, que é esse desenvolvimento multissensorial, né? Quantas são as experiências que eles vivenciaram ali que a gente não vai poder mensurar. A cada um deles, esses materiais atingem de uma forma, afeta de uma forma. E aí a gente está falando algo muito caro, muito delicado, que é a formação humana dessas crianças, dos nossos pequenos, né? A gente não tem condições de mensurar aonde isso chega, mas que bom que eles estão trabalhando nesse sentido. E olha só, isso que ela está falando é super importante. A gente precisa disponibilizar isso para as crianças e também para os professores. Eu sempre falo isso aqui, desde que eu passei a apresentar o Hashtag Educa, porque é importante que você saiba. Porque você paga imposto como eu. A gente quer saber para onde estão indo os nossos impostos. E olha, o Instituto Helena Antipoff, que a gente vai soltar agora algumas imagens para vocês. O Helena Antipoff faz um trabalho incrível de capacitação de professores e de acolhimentos desses alunos, tá? Muitos, às vezes, não encontram vagas nas escolas particulares e vêm para a rede. Então vamos dar uma olhada, Sheila? Vocês têm várias salas onde vocês produzem tecnologia assistiva, material pedagógico, olha, material didático específico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é feito no Helena Antipoff. Então, o Instituto Helena Antipoff é o centro de referência em educação especial da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Nós temos lá uma equipe que é uma equipe gigante, mas não tão grande assim. Nós temos diversas vertentes em relação ao trabalho, que vai desde o trabalho que é feito lá no centro de referência mesmo, até o trabalho que é desenvolvido nas 11 coordenadorias. Nós temos em cada coordenadoria elementos de equipe, né? Eu mesma trabalho com a 9ª CRE, que é uma região bem com uma territorialidade enorme, com especificidades que são específicas mesmo, que são particulares ali da região de Campo Grande e todos aqueles bairros ao redor. Cada região vai ter a sua maior demanda, né? Então temos regiões que têm aparelhos culturais mais acessíveis, outros que têm questões de violência e de transporte. Então o Instituto Helena Antipoff, ele vai lá em cada escola, em cada local, em cada ambiente, senta junto, pensa junto, né? Existe um trabalho de muita parceria com as sedes regionais, né? Que são as CREs. Nós temos também um diálogo muito próximo dos setores, das coordenadorias, porque nosso objetivo é um objetivo maior, que é de oferecer apoio, formação,
orientação específica, técnica, e um outro serviço que nos deixa assim que nos ensina muito, que é o de atendimento a essas famílias, que é o de pensar junto qual é a melhor rede de apoio que é indicado para aquele caso, é de monitorar isso, é de pensar em colaborativo nessa escola pública gratuita, inclusiva, que a gente deseja. E olha só, em 2017, o Hashtag Educa conheceu a Ágata Vitória, aluna da Rede Municipal de Ensino do Rio. A Ágata cresceu, está uma moça linda que faz inclusive tutorial de maquiagem na internet. A Ágata é uma lição para mim e para você do quanto a inclusão é importante. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Ágata Vitória, eu também ando com TH, tenho 7 anos. Essa é a primeira escola. Aprendi a ler, escrever, a estudar, a desenhar. Quando foi no começo, que eu tive que botar ela na escola, me falaram que era para eu botar ela numa escola de especiais. Só que ela não tem um problema na cabeça, ela tem somente nos bracinhos. Então eu fiquei com medo dela ficar se sentindo mal e com vergonha quando fosse crescer das outras crianças. Bom, a Ágata é uma menina muito carinhosa, carismática, tem muito interesse em aprender, né? Ela ensina e ao mesmo tempo ela aprende. Todos querem ajudar, muitas crianças melhoraram na questão assim, de fazer as atividades, porque querem acabar rápido para poder ajudá-la. Agora eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer do outro lado. Agora você acha que eu acabei de ir? Vai do outro lado. Inclusão é um direito e a gente tem que perseguir isso sempre como meta, viu? Obrigada, Sheila, pela sua participação aqui no Hashtag Educa. A gente já encerrou o tempo. Obrigada você também pela companhia e até o próximo programa. Tchau!